Olá pessoal, nesse vídeo continuo falando sobre esse livro aqui, Bandidos, Profetas, Messias, Movimentos Populares no Tempo de Jesus, que o Richard Hosley, ele é um sociólogo, ele vai fazer um paralelo com o movimento de banditismo social no judaísmo antigo. Ele vai fazer um paralelo com esse livro aqui do Eric Hobsbawm, Bandidos, né? Que ele vai então primeiro que vai contextualizar toda a situação caótica, né, turbulenta, de pré-guerra civil que havia na região e como esses movimentos de banditismo social começaram a proliferar na época ali de Jesus. Ele chama a atenção que Jesus foi crucificado entre dois lestai, dois bandidos. Está em Marcos 15, 27, que já é um reflexo disso também. Ou seja, em meados do século I, esse grupo forneceram a liderança aos camponeses judeus que buscavam justiça quando o governador romano ainda era muito lento para agir. Tá? Então ele vai fazer esse estudo de banditismo social, que isso é uma característica encontrada em sociedades baseadas na agricultura e compõe-se predominantemente de camponeses e trabalhadores sem terra, dominados, oprimidos, explorados por outros proprietários, cidades e governos. Então, vai traçar esse é o cenário de opressão da classe camponesa que está sofrendo ali na época de Jesus. Os produtores agrícolas judeus eles estavam sujeitos a uma dupla tributação, provavelmente bem acima de 40% da sua produção. Eles eram cobrados para pagar ao templo e para pagar aos romanos. Então havia os outros impostos romanos que pesavam sobre o povo, mas o tributo era o dreno maior. Vindo como veio imediatamente após um período de ostensiva independência nacional sobre os asmoneus, a dominação romana era vista como totalmente ilegítima. Então teve aquele período asmoneu, que seria uma teocracia judaica, que se instalou lá, independente, até que os romanos vieram e ocuparam a região, né, para conter a guerra civil que se instaurou ali, né? Então, essa dominação romana era vista como ilegítima, tá? Então, o fato de você ter que pagar esse tributo a Roma era considerado por muitos como uma extorsão. Aí ele chama atenção aqui, ó. Naturalmente, os sumos sacerdotes não se lembraram de reduzir a sua própria tributação, ainda que não precisassem mais manter forças militares e administração política completa de um Estado independente. Entendeu a lógica? Você pagava ao templo para ele garantir a segurança militar de um Estado teocrático, né, que está cuidando ali da região. Só que agora são os romanos que estão cuidando. Então, teoricamente, você teria de baixar o teu tributo do templo, né? Porque agora a segurança fica por conta dos romanos. Mas não, você paga os romanos e paga o templo. Paga os dois. Então, os produtores agrícolas judeus permaneceram sujeitos a essa dupla tributação durante todo o período, uma grave e contínua drenagem de seus recursos. Mesmo que alguns trabalhadores não fossem sem terra e apenas procurassem suplementar a sua produção insuficiente com uma renda extra, tanto no caso dos trabalhadores como dos arrendatários, é evidente que os camponeses tinham perdido ou estavam ameaçados de perder a sua própria terra.
Outro fator que contribuiu poderosamente para a agitação popular e que está estritamente relacionado com o endividamento dos camponeses e a perda de terras foram as secas periódicas e a fome. Houve uma grande seca e fome entre 25 a.C. e outra muito severa no tempo de Cláudio, ali na década de 40. Já depois de Jesus. Já depois de Jesus. A rainha Helena de Adiabene, uma convertida ao judaísmo, numa peregrinação a Jerusalém, deu alguma ajuda aos habitantes de Jerusalém. Mas a prolongada carestia indubitavelmente levou muito mais camponeses ao endividamento e fez com que muitos acabassem perdendo todos os seus bens. Conforme veremos, a miséria do final da década de 40 quase certamente foi um fator importante da crescente agitação social nas décadas de 50 e 60 do século I. Outro fator é que o Templo de Jerusalém ele era uma obra que dava muito emprego. E a construção do templo, que seria o chamado terceiro templo, né, porque Herodes praticamente reformatou o templo, né, foi uma obra que durou muito tempo. No tempo de Jesus, boa parte da obra já estava concluída, mas ainda levou tempo. O templo a reforma foi encerrada ali por volta de 60, anos 60. Então, levou décadas a construir. É que nem construção de igreja, levou décadas para construir o templo. Então, isso levou a aumentar o desemprego. Foi um fator adicional. Então, tem a fome, tem a ocupação romana, tem a dupla tributação, tem as terras que as pessoas endividaram, perderam terras, tem o banditismo social. Então, tem uma série de fatores ali que estão confluindo para um verdadeiro barril de pólvora. Ao período de Jesus é considerado um período até de relativa trégua. Né? Pilatos conseguiu governar por 10 anos, é até raro, uma situação tão turbulenta daquela, um procurador conseguir ficar no cargo por 10 anos. Né? Aí ele fala, infelizmente, porém, ocorriam periódicas provocações por parte de soldados hostis e particularmente dos governadores romanos, mais insensíveis e implacáveis. Pôncio Pilatos, o mais notório, governador de 26 a 36, 10 anos, 26 a 36. Jesus morreu 33, bem no meio. Dificilmente sujeito indeciso apresentado nos evangelhos cristãos, provocou alguns dos incidentes maiores e imediatamente suprimiu, com impiedosa violência militar, qualquer atividade suspeita entre o povo, tais como protestos e movimentos proféticos. Isso está em Antiguidades Judaicas, 1855, e em Guerra dos Judeus, 2:169. O banditismo aumentou agudamente em meados do século. É quase certo que esse fenômeno se deve à grave fome, já falei da fome, que ocorreu sobre o procurador Tibério Alexandre, ali em 46 a 48. Aí ele vai falar de um desses salteadores, né? Eleazar ben Dinai. A longa duração da carreira de Eleazar ben Dinai e a forma da sua captura final confirmam a tese de Hobsbawm, de que os salteadores geralmente gozam do apoio dos camponeses.
Então, uma situação bastante turbulenta. O repentino alastramento das atividades dos salteadores judeus, assumindo proporções epidêmicas nos anos imediatamente anteriores a 66, parece ter sido um dos fatores principais para a explosão e a continuação de uma revolta camponesa generalizada. Assim, por causa de seu próprio poder militar, da sua influência política sobre os camponeses galileus e de suas alianças com outras forças rebeldes, os grupos de salteadores constituíam a mais importante força insurrecional da Galileia. Na Judéia, como bem na Galiléia, quando estourou a revolta, imediatamente se envolveram vários grupos de salteadores. É preciso ter cautela ao ler os relatos de José sobre os eventos em Jerusalém, pois ele rotula pejorativamente como salteadores, bandidos, um grupo de terroristas urbanos conhecidos como homens de punhais, sicários. Sociologicamente falando, esses sicários eram um fenômeno diferente do banditismo comum. Bandidos de uma forma diferente. Tratando de um grupo próprio especial, desejamos apenas assinalar que quando José fala de bandidos que ajudaram no cerco aos judeus aristocráticos e aos soldados romanos, bem como na captura e execução do sumo sacerdote Ananias, ele está se referindo, obviamente, aos sicários. Então, muito cuidado quando José fala de bandidos. Não são os bandidos sociais que ele está se referindo aqui, o Rosley, né? O sicário já tem uma plataforma política bem delimitada. Tá? Já não é um bandido comum. Né? Os pontos para serem assinalados aqui são: em meio à revolta contra Roma, o banditismo social foi a forma social característica assumida inicialmente pela crescente revolta camponesa na Judéia, mas foi uma forma intermediária, da qual os camponeses judeus passaram para as formas sociais politicamente mais conscientes e mais caracteristicamente judaicas do governo comunal camponês, os zelotas, e de movimento messiânico, a restauração da realeza popular sob Simão Bar Giora. Finalmente, o grupo de salteadores forneceram não só grande parte da força de combate na revolta de 66 e 70, mas também algumas de suas lideranças chaves. Efetivamente, a carreira de João de Giscala, que se tornou um dos dois principais líderes de Jerusalém antes do fim da guerra, representa um elo entre os salteadores na Galileia e o início das hostilidades, e a resistência dos rebeldes que se tinham juntado na cidade de Fortaleza e no templo para resistir ao poder militar romano. Então ele faz esse link entre os salteadores, banditismo social, né, e essas lideranças já de uma revolta já de características judaicas, né, que seriam os zelotas. É isso, muito obrigado então.